no caminho do novo nascimento. O que significa nascer de novo? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, mas o que significa nascer de novo? Pois bem, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas isso não sou eu que digo, foi Jesus quem disse. Jesus disse isso a um dos líderes dos judeus, a um dos chefes daqueles que conheciam a Torá. Era um estudioso, era alguém que frequentava sempre o templo. Mas Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não vê, ou seja, não entende, não pode compreender as coisas do reino e você não pode entrar nele. Então, se você não nasceu de novo, eu te convido a ouvir toda essa série de estudos para que você possa receber aquela bênção do alto que te convence, aquele espírito que te convence de que você pode dar esse passo de nascer de novo, que você pode se tornar essa nova criatura, como diz a Escritura. Se, por outro lado, você já nasceu de novo, eu te convido a ouvir os estudos para que você possa comunicar isso melhor aos outros. Dá uma refrescada. Todos os versículos, todos os pontos das Escrituras que confirmam que o novo nascimento é o centro do início de uma vida cristã. Não se trata de religião, se trata de relacionamento. Se trata de relacionamento entre você e o Espírito Santo. Se trata de relacionamento entre você e Deus. Quando você e Deus se tornam uma só coisa, quando o Espírito dele pode vir habitar no seu espírito. Vamos seguir em frente hoje e ver. Vamos começar por esse versículo do qual já falamos, eu acho, da última vez, e está em 2 Coríntios 5,17, e diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa que você convidou Cristo para o seu coração, você entregou a vida a Ele, você entregou a sua vida completamente. E você disse: não quero mais ser eu a viver, mas quero que você viva em mim. Então, você e Cristo se tornaram uma só coisa. Quando você entregou sua vida a Ele, você deu a Ele o direito legal de agir na sua vida. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Uma nova criatura é kainos ka-isis. O que isso significa? Novo, em grego, significa de fabricação recente, significa fresco, justamente recente, nunca usado, nunca vestido, realmente de um tipo novo, sem precedentes. Novo, incomum, inédito, algo nunca visto. Ectisis significa o ato de criar, ou seja, a criação. Então vamos voltar ao versículo. O que ele diz? Lembre-se desse versículo porque é muito importante. Bem fácil, bem fácil. 2 Coríntios 5,17. Não se esqueçam. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Uma nova criatura. Você é uma nova criação, como vimos. Mas novo não é só dizer sim se é algo novo, porque as coisas velhas já passaram. Veja, tudo se fez novo. Não, você realmente faz parte de uma nova criação. Você não faz parte de uma criação antiga. Você não faz parte da criação do mundo. Você faz parte de uma criação do Espírito. Ou seja, você é realmente uma nova criação. É como se Deus varresse o mundo, varresse todas as pessoas do mundo e escolhesse criar algo novo, um novo povo, uma nova população. Entendeu? E você é exatamente isso. Deus não varre as pessoas do mundo, Deus espera, sabe que as pessoas do mundo, as pessoas que vivem na terra, vão reconhecer o Senhor através de você, que agora nasce de novo, que se torna justamente essa nova criação, esse novo tipo, esse novo protótipo, essa coisa nova que nunca existiu. E quando você é novo, é completamente novo, você poderá fazer com que até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus possam se tornar uma nova criação. Então, quando você nasce de novo, você se torna algo diferente. Isso parece estranho, né? Mas isso é o fundamento do cristianismo.
Olha, quando Jesus foi para a cruz, ele pôs fim a um tipo de criação e criou, fez com que existisse uma nova criação, para que ele pudesse vir no Espírito, na figura do Espírito Santo, para que ele pudesse vir, o Espírito Santo, habitar em nós. Então, nós não estamos mais com o velho modo de pensar, com uma mente antiga, com um coração antigo, mas recebemos um coração novo. Ainda vivemos neste corpo, porque vivemos neste corpo. E esse corpo não vamos deixar. Quando o Senhor disser, ei, vem para casa, vem aqui que estou te esperando, tem todos os anjos fazendo festa. Então você deixa este corpo aqui, nesta terra, e receberá um novo corpo, um corpo incorruptível. Mas isso só pode acontecer quando você nasce de novo, porque você não pertence mais a esta criação. Você pertence a uma nova criação. Você é uma nova criatura, uma nova criação. Você é completamente novo. É isso que as escrituras dizem. Você precisa se tornar completamente novo, não algo consertado, mas totalmente novo. Eu oro ao Senhor para que isso se torne realmente verdadeiro, bem no íntimo de vocês. Que vocês possam entender que se deram o passo de nascer de novo, de fazer aquela bela oração para nascer de novo, vocês são algo diferente. Vocês são completamente diferentes. Se você nasceu de novo, não é mais de uma espécie, você se tornou de outra espécie. Você vive no mundo, mas não é do mundo, você é do céu. Você é uma criatura, uma criação nova, vinda do céu completamente nova, um novo protótipo. Quando Jesus foi para a cruz, ele começou uma nova linhagem, começou uma nova criação, ele começou algo completamente novo. Ele disse, Concrenum, ele disse, Concrenum, rio de água viva fluirão do seu interior. Mas eles podiam fluir antes? Não, se você não nasce da água, ou seja, da palavra, ou seja, de Cristo, porque palavra quer dizer Cristo, se você não nasce de Cristo, não nasce a partir de Cristo, não nasce do Espírito, você não é uma nova criatura, não é uma nova criação, você continua sendo a velha criação. Para nascer de novo, você precisa morrer para si mesmo. E é por isso que a cruz é a troca. Essa troca onde Jesus está na cruz, certo? Imagina, Jesus está na cruz e diz: Meu tesouro, vem cá, vamos fazer essa troca. Traga para mim toda a sua vida. Traga para mim o seu velho eu. Traga para mim o seu passado. Traga para mim os seus pecados. Traga para mim tudo aquilo que te pesa. Traga para mim todas as coisas ruins que você fez. Como você se sente. Traga tudo para mim. E no momento em que você acredita que Jesus realmente pagou naquela cruz por você e que ele morreu pelos seus pecados e que ele realmente levou o seu pecado sobre si, nesse momento acontece uma grande troca. Acontece que você traz este a você e este a Jesus, ok? Então, você é assim como é. Vamos lá, a gente sabe, você leva tudo para ele. Jesus diz: Eu tô aqui, tô te esperando, venha. Então você vai com todos os seus pesos, vai. E diz: Ok, eu tô cansado, tô cansada dessa vida, eu tô cansada de conduzir minha vida desse jeito, não aguento mais. Sabe o que vamos fazer, Jesus? Eu te dou a minha vida, cuida dela você. E nesse momento, nesse exato momento, Jesus diz: Ok, combinado, me dê tudo o teu e eu te dou tudo que é meu. Então você morre com ele, porque você entrega a sua vida para ele e ele dá a vida dele para você. E aí tá a grande troca. Ele morreu pelo seu pecado e você vive pela justiça dele, porque ele é justo. O pecado não tem poder sobre Cristo porque ele ressuscitou. Ele deixou o pecado debaixo da terra, o seu e o meu. Ele deixou debaixo da terra e ressuscitou. E assim também é você, porque você tem a natureza de Cristo. Porque você fez a grande troca. Jesus te substituiu e você se tornou uma nova criação. Consegui me explicar?
O que significa nascer de novo? Nascer de novo significa não ter mais nada a ver com o velho. Nascer de novo significa que o velho já passou, acabou. As coisas velhas já passaram. Veja, tudo se fez novo. O seu velho, ele não existe mais no momento em que você decide entregar toda a sua vida ao Senhor. Você vai até Jesus, que está naquela cruz te esperando, e diz: Ok, vamos fazer isso, vamos lá. Eu te dou tudo de mim, eu te dou todo o meu passado, eu te dou todos os meus problemas, eu te dou todos os meus pecados. E Jesus diz: finalmente, finalmente eu posso te dar o Espírito Santo, finalmente eu posso te dar a minha natureza, finalmente eu posso te tornar perfeito. Ok. Se você era imperfeito e foi até ele e ele fez a troca, como ele é? Jesus é perfeito, ele não tem pecado. Então, se você não era perfeito e fez a grande troca, entregou toda a sua imperfeição para ele, você se tornou perfeito porque recebeu a natureza dele, recebeu o Espírito Santo dele e agora é uma nova criação. Não é maravilhoso esse plano? Às vezes eu digo, mas o Senhor é genial demais, ele é grande demais, o Senhor. Não é que ele tentou consertar a nossa vida? Eu não consigo, não é possível, não tem como consertar uma vida assim. Eu preciso substituí-la. E é por isso que Jesus foi para a cruz, para te substituir. Ele substituiu a sua morte. Eu e você deveríamos ter morrido para a eternidade, porque eu e você pecamos. Ele não. Mas Jesus disse: Sabe o que vamos fazer? Eu vou morrer por você. Me dê todo o seu pecado pelo qual você merece a morte. E Jesus disse: Eu vim para salvar, eu não vim para julgar. Jesus veio para te salvar. Não se sinta culpado se você errou. Se você errou, você tem uma nova chance, a de nascer para uma nova vida. Vá até Ele, diga: Senhor, eu errei, eu te entrego todo o meu passado, eu te entrego todos os meus pecados, quero ser completamente substituído por Ti. E nesse momento, quando você é substituído, você se torna perfeito. E nesse momento, o Espírito Santo pode vir habitar em você. Faz sentido. Veja, Deus nos deu uma mente para que possamos compreender as coisas. Deus nos fala das coisas de forma lógica, mesmo que tudo isso não faça sentido, que um Deus morra por você e por mim. Sempre aprendemos que é preciso fazer um sacrifício para agradar a Deus, é preciso fazer um sacrifício por isso, um sacrifício por aquilo. Todas as religiões antigas, aquelas bem antigas mesmo, sacrificavam os filhos, faziam sacrifícios de todos os tipos. Para quê? Para conquistar a simpatia de um Deus. Mas, ao contrário, Deus, para receber você, foi Ele quem se sacrificou. Olha só, pensa bem na grandeza do amor dele, o quanto ele é apaixonado por você, que disse: Eu vou morrer por você. E ele ainda apanhou muito antes de morrer. E quando ele estava naquela cruz, todo o mal do mundo, passado, presente e futuro, foi absorvido em seu coração, em sua mente, em seu corpo. Pensa um pouco. Ele viveu naqueles momentos, naquela cruz, o mal do mundo inteiro. Todos os pesadelos, todos os medos, todo o desespero, tudo sobre ele. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele te ama. Ele te ama. E você? Aceita essa troca. Aceita essa troca porque a sua vida muda. Te falo por experiência. Amém. Não me faça chorar. Eu te falo por experiência. Todas as coisas se tornaram novas. Jesus fez tudo novo naquela cruz. Olha o que diz aqui. Ninguém coloca um pedaço de pano novo em roupa velha, porque esse remendo tira algo da roupa velha e o rasgo fica ainda pior. Isso quer dizer que Deus não enviou Jesus para nos consertar, para consertar um pouco o nosso caráter, colocar um remendo em algum lugar. Por que não? Porque se você coloca um remendo em algum lugar de uma roupa, e esse eu já fiz, rasga bem ali embaixo
E, na verdade, a comparação ainda melhor é essa. Diz que também não se coloca o vinho novo, em odres velhos. O que é o vinho novo? Aquele vinho frisante, aquele vinho que depois se espalha, aquele vinho que fermenta, aquele Espírito Santo que fermenta em você, aquele Espírito Santo que quer trazer vida, que quer transbordar a vida. Mas você não pode colocá-lo em um odre velho. Deus não podia colocar o Espírito Santo em uma Cristina errada, cheia de pecado. Ele teve que primeiro me tornar uma Cristina nova. E é por isso que lemos antes que nós somos novas criaturas. E quando você nasce de novo, você se torna uma nova criação. E se você não nasceu de novo, preste muita atenção, porque eu quero que essas coisas façam sentido na sua mente. Porque só se fizer sentido e você conseguir entender o que significa nascer de novo, você vai querer, vai desejar, dar esse passo e a sua vida muda. Então, também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres estouram. Por que eles estouram? O vinho se derrama e os odres se perdem, mas se coloca vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Por que eles estouram? Eles estouram porque a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo não pode estar junto com o pecado. Se o Espírito é Deus, o Espírito e o pecado não têm comunhão. O Espírito Santo é uma coisa e o pecado é outra. Um é Deus e o outro é Satanás, não é? Então, Deus e Satanás não podem viver na mesma pessoa. E é por isso que Deus teve que te criar. Novo, completamente novo, entende? Entende porque ele diz, como já lemos ontem? Obrigado, amor. Meu amor, como ele me mima. Vocês estão vendo como ele me mima? É o meu amor que me anima em tudo. Aleluia, obrigado, Senhor. Quando diz na carta aos Hebreus que diz que com um único sacrifício nos tornou perfeitos para sempre, nos fez odres novos. O vinho novo, o Espírito Santo, só pode ser colocado em odres novos. Você não pode receber o Espírito Santo se você não se tornar um odre novo, se não se tornar um recipiente novo, limpo, criado de novo, uma coisa completamente nova. Só assim pode haver comunhão. Só assim o Espírito Santo pode agir. Só assim o vinho novo pode fermentar. E só pode se tornar algo delicioso se os odres forem novos. E é por isso que você precisa nascer de novo. Amém? Faz sentido o que estou te dizendo. E de fato, veja como aconteceu. Em João 3, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, você se lembra da história da serpente no deserto? Basicamente, ele diziam coisa contra Deus, mas diziam mesmo assim. E então vieram serpentes para o acampamento. Toda vez que alguém era mordido pela serpente, morria. Então Moisés foi até Deus e disse: Senhor, o que devemos fazer? Aqui o povo está morrendo. Então Deus disse a Moisés: pegue uma serpente, coloque-a em uma haste de madeira, que prefigura a cruz. Quem for mordido pela serpente, se olhar para aquela serpente, será salvo, não morrerá. Lembram dessa história? Não? Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, crucificado. Por que ele precisava ser crucificado? Porque no deserto, quando você era mordido pela serpente, bastava olhar para o brasão, para a serpente no bastão e você continuava vivo? Assim, se você pecou, quando vai até Cristo, Jesus, você permanece vivo. Por quê? Para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Se você crê nele, você tem a vida eterna.
Na verdade, se você não crê nele, você não tem a vida eterna. Então, como é que a vida eterna vem? Quando você crê em Cristo, mas crê no sacrifício. Porque quando você pensa na serpente, né, a serpente era aquilo, é o pecado, né? Satanás, assim como veio em forma de serpente para Adão e Eva. Então a serpente é o pecado, certo? Então Jesus, o que ele se tornou na cruz? Jesus se tornou o seu pecado e o meu pecado. E só quando você vai até ele, você deixa. Ele se tornou pecado. Ele se tornou pecado. E morreu porque o pecado não pode viver. Mas ele ressuscitou porque ele é Deus. E o pecado não tem poder sobre ele. E assim como o pecado não tem poder sobre ele, porque ele é Deus e morreu e levou o seu pecado, no momento em que ele levou o seu pecado, o pecado não tem mais poder sobre você. E se você acredita nisso e faz essa troca, se você crê, você tem a vida eterna. Caso contrário, como Jesus disse a Nicodemos, você não entra no reino de Deus. E por isso eu oro ao Senhor para que esses estudos possam dar a volta ao mundo, para que todos aqueles que não nasceram de novo possam decidir: Som, eu quero nascer de novo, eu quero a vida eterna, eu quero, porque Deus não veio para nos punir, Deus veio para nos dar a vida eterna. Por isso ele enviou Jesus. Deus não está apontando o dedo para você porque você fez isso ou aquilo. Não. Porque aqui diz que ele quer que você tenha a vida eterna. Na verdade, diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ter a vida eterna, sim, você pode, se você aceitar a troca. Mas o que é de negativo nessa troca? O que é de negativo entregar toda a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? E Ele te dá toda a vida dele para você? Por que Deus te ama tanto assim? Deus amou tanto o mundo, te ama tanto. Coloque seu nome ali. Ele te ama tanto que deu. Ele te deu. Ele te deu o seu filho unigênito para que você possa crer e assim você não morra, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Porque se você não tem a vida eterna com ele, se você não aceita essa troca, gente, olha só, estamos falando de eternidade. E uma eternidade com Deus é uma coisa, mas uma eternidade sem Deus é outra. Então você quer eternidade com Deus, mas você quer viver já todos os benefícios da eternidade aqui nessa terra? Você pode, porque Deus te ama tanto que ele te deu. Ele te deu o seu filho unigênito, ou seja, ele pegou Jesus e colocou nas suas mãos. Ele pegou Jesus e colocou nas suas mãos. A gente consegue compreender a grandeza disso? Esse amor louco de Deus por você, que ele pegou o próprio filho e colocou nas suas mãos, dizendo: faça. O que se quiser, se pode aceitar, pode não aceitar, pode receber todos os dons dele, pode não receber todos os dons dele, mas eu te dei, faça o que quiser. E você pode maltratá-lo, mas também pode glorificá-lo com a sua vida e viver a plenitude dessa vida, pela qual Jesus morreu no seu lugar, porque nós merecíamos o que Jesus sofreu na cruz. Eu e você merecíamos aquilo. Mas Jesus disse: não, eu não posso vê-los assim. Sofrer por toda a eternidade, eu quero a eternidade com eles. Eu os amo com um amor eterno, diz Deus. Eu amo vocês com um amor eterno. E é por isso que ele disse: eu não posso ver vocês sofrerem. E como quando nós não entregamos a vida ao Senhor e pensamos em resolver as coisas com as nossas próprias forças, com os nossos pensamentos, com as nossas soluções, acabamos no final com os dois pés em um sapato só. E isso é o mínimo que pode acontecer. Nos metemos em muitos problemas, mas temos a solução. E essa é nascer de novo, nascer do alto, receber o poder da eternidade dentro de nós, ser completamente uma nova criação com um poder sobrenatural, com o Espírito Santo que está em você
que é o mesmo Espírito que fez com que Jesus Cristo realizasse todos aqueles milagres. Esse mesmo Espírito está em você no momento em que você nasce de novo e pede para o Espírito Santo entrar em você. E é o mesmo Espírito Santo que criou tudo. Criou a criação. Deus falou. E o Espírito Santo entrou em ação. E se ele fez uma criação, agora você é a segunda criação. Veja a grandeza de Deus. Não dá para continuar com essa criação desse jeito. Nós não conseguimos consertá-los. Eu não posso ir morar neles. Só posso estar sobre eles, porque o Espírito está sobre toda a carne. Mas de cima, Deus te protegeu a vida toda, porque Ele tem tentado te ajudar desde sempre, com a esperança de que você consiga dizer: sim, é verdade, Espírito Santo. Tu sempre me protegeste. Tu sempre estiveste sobre mim. Mas agora eu te quero dentro de mim. Agora eu te quero dentro. Eu quero viver pelo teu poder. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero ver a glória de Deus manifestado na minha vida. Eu quero orar pelos doentes e que eles sejam curados. Eu quero expulsar os demônios. Eu quero ser como Jesus era e ter aquele amor sobrenatural que cobre tudo. E quando você quer, Deus te dá. Porque Ele te prometeu. Porque Ele te ama tanto que já te deu. Você só precisa pegar e receber. Jesus na cruz. Ele morreu há 2000 anos, nós vimos isso. Mas a redenção foi feita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo entraram em acordo. E fizeram um pacto entre eles. E então, no ano em que Jesus morreu, esse pacto, nós vimos o cumprimento disso aqui na Terra. Mas tudo já tinha sido dado. Tudo já tinha sido feito. E no momento em que você crê, no momento em que você acredita que Deus te deu o seu filho, te deu a vida tão perfeita com aquele poder do Espírito Santo, porque ele te deu, ele te colocou à disposição. Você só precisa ir e receber. Então, se você ainda se sente em pecado, com culpa, vá até Jesus, aceite essa troca, porque é só para o seu benefício. Você quer a vida eterna? Então precisa nascer de novo. De fato, diz, Deus não enviou seu filho ao mundo para julgar o mundo. Ele não enviou Jesus para te julgar, mas para que o mundo seja salvo, para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem crê nele não é julgado. Se você crê, aceita a troca. O seu pecado não existe mais. Do que Deus poderia te julgar? Deus? De nada. Porque se você não tem o pecado, você não tem. Então, do que você pode ser julgado? De nada. Então, quem crê nele, se você acredita nessa troca, você nunca mais será julgado, porque você foi feito perfeito para sempre. Hebreus 10. Perfeito para sempre. Perfeito para sempre. Se você crê nele, você não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Se você não aceita a troca, não pode receber o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é a vida. O Espírito Santo é a eternidade. O Espírito Santo é aquilo de que você precisa para poder viver. Glória a Deus. Então você não pode viver sem ele. Em Colossenses 1,13, o que acontece? Deus nos libertou do poder das trevas. Quando eu era pecadora, assim, as trevas tinham poder sobre mim. Elas tinham poder sobre mim. Porque eu não tinha o Espírito Santo. E onde está o Espírito, ali há liberdade. Onde está o Espírito, há liberdade do mal. Não há liberdade para fazer tudo o que você quer, sou livre, afinal Deus me perdoou, faço o que eu quiser. Não, 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 não. Você é livre do mal, você é livre do poder do inimigo, você é completamente livre,
completamente livre de todas as coisas negativas, para poder viver uma vida em plena potência, aleluia! E poder fazer todas as boas obras que Deus preparou para você, para que você as realize, aleluia! Então, se Deus te libertou do poder das trevas e te transportou para o reino do seu amado Filho, em espírito, você já está lá. Se você já está lá em espírito e está vivendo aqui nesta terra, no momento em que fechar os olhos aqui, você irá para lá, porque o seu espírito está lá e está aqui. Entendeu? Você já está no reino. Você já é cidadão do reino no momento em que nasce de novo. Quero te deixar com isso. Você, se nasceu de novo, está completamente liberto do mal, de tudo, porque foi substituído por Cristo Jesus. O mal não tem mais poder sobre você. Você pode até fazer as mesmas coisas erradas, mas tem a força, tem a graça que te fortalece, tem o Espírito Santo que te dá o poder de dizer não. E se consegue! Então, se Deus te libertou do poder das trevas, te transportou para o reino do seu filho, se você ainda não nasceu de novo, acompanhe o estudo amanhã. E vamos continuar. E no final, você vai querer saber como dar esse passo e entregar completamente a sua vida ao Senhor para que você realmente nasça de novo. Não porque você repete uma oração, mas porque você deseja viver a vida sobrenatural que vem do novo nascimento. Amém. Eu te abençoo e oro por você, para que essas palavras que o Espírito Santo me deu hoje possam trazer vida para a sua vida, que você possa receber revelação da beleza do Senhor, da beleza de poder viver com o Espírito Santo dentro de você. Eu te abençoo.